Então hoje vamos tentar, no fundo, só limar umas arestas, tentar perceber o que é que não falámos deste conjunto de tópicos que aqui estão e resolvê-los, não é? Portanto, ficar com eles tratados. Vou só aqui arrancar com o Android Studio. Eu tenho a sensação, eu já vos fiz aqui a visita guiada ao código, não foi? Portanto, já vos falei da organização por ecrã. Ok, perfeito. Já vos falei da organização por ecrã, é aqui. A única coisa que ficou por resolver, aqui assim, vamos aqui deixar isto. Não preciso disto agora. Portanto, vou pôr a correr só para vermos o que é que temos neste momento, está bem? Ok. Isto é preview, não me interessa. Vamos pôr isto a correr. Caramba, esta resolução é desconcertante, pá. Gostava de ter uns projetores com um bocadinho maior resolução, pá. Mas pronto. É lidar, como se diz. É lidar. Está gravado. Olha, o que é que se passa aqui? Acho que já sei o que é. Desculpem lá, esqueci-me disto. Chipa. Já daqui a bocado estou a olhar pelo buraco da fechadura. Está-se a vestir, coitadinho. Não percebo. Percebo. ID. Vamos aqui buscar. Curioso, pensei que tinha copiado. Se calhar não copiei. Se calhar fui total. Ok. Copiar isto. E já lá vamos. Ok. Está bem. Agora aqui é. Vou pôr a correr. Enquanto ponho a correr, vou esconder tudo isto. Quote list, quote activity, quote service, DTOs. Está muito forte. Ok. Portanto, como vocês repararam, eu acrescentei ali uma coisinha ao build Gradle, já vou falar sobre isso. Antes disso, vou só mostrar o que é que temos agora. Epá, esta aplicação de Code of Data está-se a esgotar, está bem? Portanto, é difícil inventar mais coisas num contexto tão simples, não é? Começa a ficar difícil de inventar aqui mais coisas como pretexto para vos falar de assuntos de Android, está bem? Vamos ter que mudar para outra. Em breve vamos fazer o jogo do Galo. Vocês já sabem que eu gosto do jogo do Galo. Portanto, o que é que eu tenho? Era uma vez... Já estavam com saudades do jogo do Galo, aposto. Portanto, aqui esta é a activity principal, aquela para onde isto tudo começa. Mostra aqui a citação do dia, por força de ter feito aqui um pedido. Depois vou aqui à lista. Na lista a mesma história. É de evitar a necessidade de pôr aqui este botão, a fazer o fetch explicitamente, a seu tempo. Já vimos que isto preserva estado de apresentação, em particular o estado. Olha, deveria preservar. Não preservou porquê? Já vamos ver. O que é que se passa contigo, meu filho? Não tem o Remember Savable? Se calhar não tem. Já vou ver.
O que é que está aqui? Agora tem bicho isto. Oh, valha-me Deus. Pus aqui um bicho. Mas a ideia é carrega aqui uma coisa destas, estão a ver? E navega outra vez para esta activity, desta feita, mostrando aquela quote, mas se repararem não tem link para voltar à lista de, não, tem um back e não tem botão para. Portanto, eu aqui optei por usar a mesma activity para implementar este ecrã, porque no fundo o meu argumento é este, que é com isto tenho a oportunidade para vos falar do user task e da backstack e da possibilidade de existirem múltiplas instâncias do mesmo tipo activity na user task, está bem? É isso que aqui está em causa. Poderia ter escolhido fazer isto com outra activity, é verdade, mas no caso, e qual é que é o trade-off? Se é a mesma activity, aumenta um bocadinho a complexidade. Vamos ver o aumento de complexidade desta activity. Ficou assim, está bem? Se repararem, isto não é assim tão mais complexo do que era. Portanto, o que eu faço agora é, em função de ter ou não ter recebido um extra, e esse extra é o intent, desculpem, é o ter ou não recebido um intent com um extra, e esse extra é o quê? É a quote, a mostrar, eu decido, mostro o ecrã num modo, ou mostro o ecrã no outro modo. Está bem? Portanto, na verdade, não aumentou muito aqui a complexidade e, portanto, é defensável ter esta solução. Com isto, tenho a oportunidade de mostrar a existência de múltiplas instâncias da mesma activity na user task. Se repararem, eu faço back, aparece este, eu faço back e aparece este. Está bem? Poderia acontecer, e alguns grupos já falaram comigo, já me fizeram esta pergunta. Enfim, isto é um dos trade-offs de avançar com o enunciado logo no início do semestre. O que é que acontece? O avanço dos grupos não é uniforme, mas não faz mal, está bem? Portanto, há a malta que começa a ver umas coisas muito antes de eu falar delas aqui na aula, pronto, mas faz parte, isto tenho que lidar com isso. Mas dizia, se repararem, esta activity aqui, sendo o mesmo tipo desta, vou voltar aqui à carga, ok? É outra instância. Está bem? E se eu quisesse reaproveitar a instância original? E já agora, eu tive o cuidado de garantir que não há aqui ciclos de navegação. O que é que eu quero dizer com isto? Esta activity aqui, esta aqui, se repararem, esta não tem aqui o icon para dizer navegue-se para a lista. Porquê? Bom, para já porque se tivesse, o que é que acontecia? Já pensaram nisso? O que acontecia era, eu carregava na lista, mostrava de novo a activity contendo a lista. E a seguir, o que é que fazia? Eu posso fazer isso no instante. É uma boa conversa. E como é que eu faço isso no instante? Ponho um on history requested também aqui deste lado. E está montada a tenda, não é? Alguns grupos, eu já falei com eles sobre isto. Outros não têm este problema, terão outros, porque usam o Navigation, não é? Vocês estão a usar o Navigation? Não? Tiveram ou já não? Ok. Mas porquê? Querem, por alguma razão, ou aborreceram-se aquilo? É? Ok. A única questão de usar Navigation, já agora para quem esteja a fazer isso, é que fica a vosso cargo descobrirem como organizar o código de forma a não terem grandes dores. E eu aqui não estou a usar Navigation, portanto admito que para quem está a aprender fica um bocadinho mais difícil de manter controle sobre a coisa. Eu vou tentar usar Navigation também para deixar pelo menos pistas para isso para adiante. Mas como não é uma coisa urgente para mim, não estou a fazê-lo já, está bem? Eu acho que isto é mais rico do ponto de vista da compreensão do modelo. Portanto, cá está, lista. Tenho que acabar com isto, ter que carregar no botão, já me está a aborrecer. Já cumpriu o seu propósito. Lista. Estão a ver? Alguns de vocês já tiveram esta dor. Está bem? Porquê? Eu estou sempre a fazer Start Activity. E ao fazer Start Activity, sem mais nada, o que acontece é criar uma nova instância e colocado no topo da User Task. Se eu agora navego, estão a ver, não é? Ok? É importante dizer, alguns já disse isto, é importante dizer que a solução para isto não é retirar as activities da history, porque é possível, ok? É possível, ou evitar que a malta faça back.
o botão de back. Essas não são as soluções. A solução é pensar de forma explícita na experiência de navegação e, se for caso disso, controlar qual é a instância da activity que é usada. E isso é possível fazer usando o intent e, em particular, flags de ativação. Portanto, eu vou voltar a vou repor o crime aqui, está bem? Portanto, para ficar como estava antes. Pode ser assim. Vou deixar como estava antes. E agora vou olhar aqui para a Quote Activity e para... Eu cheguei-vos a falar porque é que coloquei isto num Companion Object. A criação do intent. Falei-vos disso, ou não? Mais ou menos. Portanto, eu coloquei na Activity destino a forma de criação do intent. Porquê? Porque assim o contrato para interagir, para ativar aquela Activity está explícito e apenas num local. Em vez de cada activity que quer atirar um intent para esta, ter que descobrir como, que extras é que põe e que tipo de flags é que usa, centraliza isto num único sítio que é o dono desse contrato, que é o destino. Está bem? E, portanto, assim, deste modo, esta lógica só está implementada num sítio. Portanto, aqui, se vocês virem, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer exatamente isto. Estou a criar um intent, cujo destinatário sou eu própria, aqui. Ponho-lhe um extra, o extra tem este aqui e tem este valor. Este valor é um local quote DTO. Este local quote DTO tem que cumprir um contrato que é ser parcelable. Se vocês virem aqui, é ser parcelable. Já lá vamos. Isto faz o quê? Isto tem como consequência, quando faço Start Activity, é enviado este intent, é parcelado, é criada uma representação externa deste extra e cá vai disto. Por omissão é criada uma nova instância da Activity. Mas eu posso controlar isso. Como é que eu posso controlar isso? Posso controlar isso usando flags de ativação. Por exemplo, uma reorder to front. Deixem-me cá ver se eu me lembro como é que é. Eu tenho aqui. Deixa-me ver se eu me lembro. Intent ponto é no Start Intent, é no Start Activity, não é? É no Start Activity, acho eu. Se não, já vou ver a documentação. Se não me lembrar, Start Activity, Flags Mask, Start Intent. Bem, vou ver num instante, que já não me lembro. Não fui ver isto antes de aulas, estava a dormir. Já vou ver aqui no instantinho. Portanto, vamos aqui atrás, vamos aqui aos Intent Filters. Epá, eu acho que é uma flag de ativação enviada no Start Activity, acho eu. Acho que não é. Aqui, ora, onde é que isto está? Intent. Aqui está ele. É no User Task e Backstack. Assim e assim. Portanto, Tasks in the Backstack. E agora as páginas tantas, escondo-te lá. Eu tenho aqui Multi-Window, Manage, Task Affinity, Launch Mode. Isto é quando eu especifico na própria Activity, ok? E aqui estão as flags. Flag Activity New Task, Clear Top, Single Top e tenho o Reorder to Front também. Single Task, mas não é isto que eu quero. Single Top, Clear Top. Start. Ora, onde é que eu faço isto? Queria mesmo mostrar. Launch Mode, on New Intent, Launch Mode. Gostava mesmo de mostrar. É aqui. To Start Activity. Então, bora lá. É aqui. Vamos fazer assim. Intent. Ponto. Reorder. To front. Isto agora. Options, bundle, caramba. Que chatice, pá. Devia ter visto isto antes. Já não me lembro. Bom, como veem, isto não é muito frequente a pessoa fazer, está bem?
Tanto que eu ando aqui às turras à procura onde é que está esta droga. Bom, já vejo. Gostava muito de mostrar when launches an activity contains. When the intent that launches contains the flag new activity, new task. Ok, então é no intent. Eu posso pôr no intent. Quando eu crio o intent, tenho opções para as flags. Actions, packages e não. Então não, então é aqui. Intent put flag. Flags. Bem. Será isto? Já vamos ver. Portanto, o que é que eu fiz? Disse que quer reorder to front da activity quote. Activity. Qual é que é a minha expectativa aqui? A minha expectativa é que agora, no backstack, já não tenha a primeira. Está bem? Porque ela é reaproveitada para apresentar a última. Vamos ver o que é que isto quer dizer. Assim. Portanto, às páginas tantas vai buscar, navega. Carrega aqui. Viram o que aconteceu? Não? Viram? Querem que eu repita? Outra vez. É assim. A única coisa que eu fiz fui à quote activity e acrescentei esta flag. Activity reorder to front. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao fazer start activity da quote activity, se já existir uma instância desta activity na user task, ela é aproveitada e é trazida para a frente. Isto é, para o topo da user task. Okay? Para evitar ter múltiplas instâncias. Ao fazê-lo, contudo, qual é que foi o efeito que eu tive? Foi este. Vou arrancar de novo. Portanto, faço aqui fetch. Estão a ver? Estou a mostrar isto. Agora faço assim. E agora? Clico. E mostra isto. Mas tem cá um botão, não é? Tem cá isto. Aqui qualquer coisa no processo de decisão que mostra a activity num modo ou no outro que está errado. Certo? Isto está errado porquê? Reparem, aqui o poeta é o fingidor. Mas este é que eu estou a usar em todo lado e, portanto, não consigo distingui-las. O que não é fixe, não é? Assim não consigo saber o que é que está errado exatamente. Mas, seja como for, o que é que aconteceu? Houve reordenação, não tenho forma de pôr aqui um back e, portanto, não vos posso mostrar aquilo que eu pretendo, que era andar para trás, andar para trás, andar para trás. Vamos tentar perceber o que é que está errado, ok? Tentar perceber o que é que está errado. Vamos fazer assim, stop. Força, diz. Uhum. Mantém o view model. Mantém o view model. O texto, se mantém ou não mantém, o texto depende do que é que acontece quando eu preservo o view model. Exatamente. É exatamente, estás com a intuição certa. Portanto, se o view model é o mesmo, vamos olhar para o processo de decisão do modo. Olha, o processo de decisão está assim. Portanto, se o received extra é diferente de null, portanto, e o quote extra vai buscar, não é? Portanto, vamos pôr aqui um breakpointzinho e ver o que é que está a acontecer. Portanto, mas eu diria, se o received extra é diferente de null, então significa que eu recebi um intent, e se eu recebi o intent com extra, mostro assim. Caso contrário, mostro assado. E aparentemente isto está-me aqui a coisa. Só que isto eu estou a presumir que executa o onCreate, não é? Será que o onCreate corre? Se calhar não, não é? Se é a mesma instância, certo? Estou tramado. Portanto, significa que neste caso, este modo elementar que eu estou a usar de ponho no onCreate o setup de tudo isto, não funciona. Perceberam o problema? O onCreate não vai correr porque não é uma nova instância de activity, é uma que eu estou a reaproveitar. E nesses casos, então, imaginem vocês, o que é que eu faria? Oh caramba, o que eu faria se calhar era pôr esta lógica noutro sítio. Certo? A decisão de mostro uma coisa ou mostro outra, punha noutro sítio. Onde?
Acordou ela, começou para aí a bombar forte. Desculpa, ouvi uma outra palavra tu no meio das palavras dela. Epá, não faz mal. Ela quer... Pá, acordou. É para começar a falar com as pessoas. O meu filho à noite, às vezes, diverte-se a falar com a Siri. A fazer-lhe perguntas da pavúrdias. Ontem era 4 quilhões que eu nem sabia que existia. Mais 20 trilhões. E ela respondia. 10 levantada, não sei o quê. Eu assim, oh, valha-me Deus. Ele ali entretido a perguntar-lhe coisas. Depois dizia, Siri, desliga-te. Já, ou cala-te. É uma forma mais... Bom, enfim. Tu dizias, metes algures noutro sítio, não é? Aqui é que não pode ser. Isto quer dizer que a especificação da composição tinha que ser adiada, o que é uma chatice, ok? Portanto, este modelo complicávamos um bocadinho a história. E a pergunta que se faz é o quanto se justifica fazermos uma coisa dessas, está bem? No meu caso, foi fácil de controlar. O que é que eu fiz? Desenhei a experiência de navegação por forma a evitar estes ciclos, ok? E, portanto, quando chego aqui a esta activity com um extra, estou a admitir que ela não vai ter forma de navegar para uma lista e, consequentemente, estou a evitar o ciclo que me exige que eu tenha que lidar com este tipo de questões relacionadas com a forma como ativar. By the way, já agora, como é que se lida com isto? Uma forma simples é no onStart, antes disso. Eu tenho aqui, obviamente, um onIntent. Portanto, on e o intent, estão a ver? Eu tenho override, eu tenho callbacks para tudo e mais umas botas. Eu só vos falei de meia dúzia deles, mas que existem callbacks para notificar de tudo, existe. Em particular, existe um callback a dizer, olha, chegou um novo intent. Está bem? Portanto, este callback vai ser executado quando eu faço Start Activity com Reorder to Front e não há um onCreate, mas há um onNewIntent. Esta é uma forma de o fazer. O que é que eu teria que fazer neste momento? Alterava o estado que determinava qual a composição a usar. Certo? Portanto, tinha alguns forma de dizer com mutable state of, certo? Escreve aqui o quote extra e isso era usado para tomar esta decisão. Percebem? Portanto, isto era um mutable state of e não uma variável local. E isso ficava resolvido desse modo. Estou a ponderar se vou fazer ou não custo-benefício. Estou aqui a pensar nisso, se faço ou não faço. Enfim, não me parece que seja um sítio onde vale a pena muito investir, mas se vocês estiverem com necessidade de criar experiências de navegação muito particulares, tenham em consideração isto. Eu posso-vos ajudar nesse contexto. Mas lembrem-se, eu posso controlar a forma de ativação da activity, mas isto tem consequências em quais os callbacks que são chamados. É basicamente isto que eu vos estou a tentar dizer. Obviamente que o onCreate não é chamado outra vez se não há uma nova activity. E isso determina que há alterações neste sítio. Está bem? Portanto, fico-me por aqui. E se no vosso caso concreto tiverem necessidade, eu ajudo. A propósito, evitem, por favor, soluções baseadas em redefinir o comportamento do back. Está bem? Em geral, é má ideia tentarmos evitar o comportamento por omissão do sistema. Não é boa ideia isso. Está bem? Portanto, provavelmente o que nós temos, o que estamos só a curar, no fundo, o que estamos a fazer é estamos só a tratar o sintoma, não estamos a tratar o problema. Está bem? Se sentirem dificuldades dessa natureza, venham ter comigo que eu ajudo-vos. Mas a ideia é fundamentalmente esta. Acerca do como ativar, há muitas formas, Reorder to Front, Clear Task, Clear Top, no fundo, formas de dizer, eu quero ter uma nova experiência de navegação ao lado, eu quero manter esta, enfim, muitas possibilidades. Acerca da passagem dos dados, bora lá ver aqui o que é que eu fiz. Acerca da passagem dos dados, eu aqui já tirei a navegação, o onNewIntent já mostrei. Ok. Acerca da passagem dos dados. Tenho assim, na criação do intent, faço um put extra. Na ativação, faço get extra. O get extra tem aqui um tweakzinho,
um tweakzinho que eu já agora aproveito para mostrar, que é este. Como vocês já vos disse, já sabem, o Android tem uma história antiga e as APIs têm vindo a evoluir. Em particular, esta é a versão mais recente da forma de obter dados parse-lable colocados num extra do intent. Está bem? É a forma mais recente. Mais recente desde, veja-se, Tiramisu é 33, é a última. Está bem? Quer dizer que isto está a mudar. Este está deprecated. É para as anteriores. Então, mas que raio de código é que eu tenho aqui? O que é isto? Isto, no fundo, está a decidir qual é que é a versão em função do build que está a ser usado. Está bem? Portanto, se usa esta variante de get parse label extra ou se usa esta variante. É muito comum isto aparecer quando começamos a brincar com APIs que têm sofrido muitas alterações ao longo do tempo. Classicamente, isto era resolvido com uma lib que se chama App Support Library. Está bem? É uma biblioteca que escondia no seu interior este tipo de coisas, está bem? E, portanto, o meu código aplicacional ficava descomprometido com isto. Já agora, como é que isto se faria? Imaginem vocês que eu queria esconder este detalhe daqui. Conseguem imaginar uma solução? Só por curiosidade. Diz? Certo, mas repara, eu aqui, foi o que eu fiz, isto é uma property, quote extra, e agora aqui eu descontraídamente faço quote extra. O que eu estou a sugerir, imagina que eu tinha mais sítios onde ia buscar extras, parse label, e agora ia ter em várias activities isto. Uma forma de resolver com isto, uma função dá sempre. Hein? O problema é que a função, portanto era a função que recebendo o intent, produzia isto ou isto em função de qual é que era a versão do build. É uma hipótese, sim. Como é que na Support Library eles fazem? Criam uma classe derivada de Activity, de onde nós passamos a derivar, e agora nessa classe derivada Activity tem uma função que ao obter o intent, ou um parse label do intent, faz logo isto. Está bem? Portanto, no fundo, o que acontece é que este tipo de código, a aparecer na minha base de código a granel, fica difícil de manter, está bem? E então o Support Library normalmente resolve estas questões. Eu aqui deixei explícito precisamente para promover esta conversa. Ora, e o que é que eu tenho mais? Tenho este local quote DTO. Eu acho que já fiz esta conversa, mas vou voltar a fazer, só para ter a certeza. A quote é domínio, não é? Portanto, é o objeto domínio. O local quote DTO serve apenas o propósito de eu poder passar aquela informação que está no objeto domínio entre duas activities, está bem? E sujeito a um contrato que é necessário apenas para poder passar esta informação entre activities, que é o parse label. Já agora, este contrato, como é que se suporta? Reparem só nisto. E reparem porque é que às páginas tantas eu decidi usar o @parcelize. Alt-Enter. Add Parse Label Implementation. Portanto, isto é um no-brainer, certo? Isto resolve automaticamente. O que é que tu queres aqui? Type mismatch, read string, tem razão. Isto é passível de ser feito automaticamente. O que é que eu estou a fazer então aqui à mão? Para vos aborrecer de morte? Não, porque eu agora vou só fazer assim, vou pôr aqui logging e vamos ver que o que acontece quando eu faço a colocação disto no intent é precisamente um write to parcel. O que é que isto aqui tem? O que é a parcela? A parcela é a peça da infraestrutura que permite partilhar informação, portanto, colocar, escrever dados para outro processo, que podem ser entregues a outro processo. Okay? No fundo, é uma forma de ter uma representação externa ao processo, é esta parcela. O write to parcel é chamado sobre o local quote DTO para dizer, põe lá essas coisas nesta parcela, que há de transcender o processo. E o processo inverso é feito aqui. O procedimento inverso é feito aqui, neste create from parcel, que tem esta convenção, que é um companion object que se chama creator, que cumpre o contrato parse label creator e que tem o create from parcel, que retorna isto. Vou só pôr aqui um logzinho no instante, só para a gente ver, está bem? Create, para verem que isto de facto acontece. Alt, Enter. E agora aqui ponho create from parcel. E agora vou pôr aqui
um write to parcel. Está bem? Write to parcel. Só num instantinho, só para vermos. O que é que aquele parcelize faz? Esta anotação que aqui está é uma anotação que é consumida, que é usada por este plugin. Portanto, eu quando coloquei este plugin aqui, Kotlin Parcelize, o que é que eu fiz? Alterei o processo de build. Isto é uma técnica muito usada atualmente. Vocês, por exemplo, andaram a fazer brincadeiras usando introspeção e afins em Lay, não foi? Em alternativa, uma abordagem muito comum, eu inclusive também, não sei se vocês não falaram disto em Lay, eu sugeri ao Miguel Carvalho o seguinte, tradicionalmente usava-se muito introspeção para resolver aquele tipo de problemas. Mas um trend, uma abordagem muito mais comum nos dias que correm, é para não penalizar em tempo de execução, aumentar, enriquecer o processo de build, de construção. Este plugin aqui, o que é que vai fazer? Vai gerar o código por mim. Em vez de estar a fazer, usando uma técnica baseada em introspeção, a tentar cumprir aquele contrato, não. Usa uma técnica baseada em geração de código. Ok? Portanto, isto gera código, em particular o código que foi gerado automaticamente pelo IDE. Gere isto, ok? Aquele plugin. No fundo, o que está a acontecer é o procedimento de build está a ser enriquecido com peças que geram código automaticamente para mim. Está bem? Esta não é a única peça neste caso. Existe, que nós vamos ver adiante, a biblioteca Room usa a mesma abordagem. Há um plugin que enriquece o procedimento de build também com geração de código, está bem? Portanto, é cada vez mais frequente esta abordagem de geração de código para que o código aplicacional fique o mais liberto possível de ferrugem. Portanto, vou só pôr isto a correr, só para que a gente possa ver o log do write to parcel e de... Que é 10h30. Não posso alongar muito. Também estou quase a terminar. Quero só mostrar isto. Vou fazer assim. Logcat. Vou fazer aqui clear disto. Vou chegar aqui e carregar ali. E agora vou carregar aqui num destes. E a gente vai ver aqui o create from parcel à chegada e o write to parcel na origem. Está bem? Portanto, como era de esperar, aliás. Perdão, por fim, vamos repor aqui o crime, parcelize e apagar tudo isto. Portanto, o meu propósito aqui é não poluir o objeto de domínio com requisitos que não têm nada a ver com o domínio, mas com as especificidades da necessidade de seriar, de criar representações externas disto. E por isso, este local TTO. Portanto, já está. O que é que me falta mostrar mais? Falta-me mostrar a pequena brincadeira que fiz para o serviço. Uma das coisas que me estava a deixar desconfortável, a incomodar um bocadinho, era a implementação do serviço. Tinha muito clutter, não é? Tinha aqui muita coisa. E eu dei aqui uns toques. E que toques são estes? Foram esses. São isto. Querem ver? Portanto, o que eu fiz foi, criei uma funçãozinha auxiliar que resolve o problema, portanto, uma suspending function, que é uma extension function de request, que no fundo a única coisa que faz é que coloca em evidência aquilo que é importante para mim neste contexto. E o que é importante para mim neste contexto? A lógica de recebida a resposta, reagir à resposta recebida. Está bem? Sabendo que isto executa numa thread de um thread pool e, portanto, não executa na main thread. Este era o requisito. Pronto. Eu não sei se é muito interessante para vocês eu mostrar o procedimento, a forma como lá cheguei, mas, no fundo, a abordagem que eu uso é sempre esta. Eu até faço uma pequena brincadeira que é, eu imagino como é que eu gostaria de usar. Percebem? Imaginem. Já agora, esta peça que eu fiz não tem o propósito de ser reutilizada, não é para eliminar, não é para retirar repetições, não é para nada disso. É uma peça só que é criada com o propósito de dar evidência ao que é importante. Percebem? Quando a biblioteca não oferece isso, eu posso criar. Ela não pretende ser genérica, não pretende nada disso. Pretende apenas clarificar o código neste ponto, está bem? E se nós lermos isto lê-se
assim, pá, está cluttered com isto, com estes logins, que eu depois vou tirar. Se vocês tirarem as mensagens de log, isto fica, e fizerem aqui o return request send, isto fica limpinho. Estas mensagens de log estão só a assinalar em que thread é que isto executa. Não é? By the way, posso fazer isto e vou pôr aqui para vocês verem. E depois tiro as mensagens de log. Ora, onde é que isto está? Está aqui. O Real Code Service. Assim. Assim. Agora a mesma coisa. Ah, pá, não. Tenho que montar aqui o meu. Bom. Não vou meter nisto agora. Mas, no fundo, é fácil de perceber. Tenho que arrancar com o outro e isto vai-me gastar mais tempo do que eu pretendo agora. Tenho que arrancar com o IntelliJ, com o servidor. Não me apetece fazer isso agora. Portanto, dizia, eu não sei se é muito instrutivo para vocês ou não mostrar-vos o processo de construção disto, mas os requisitos eram apenas estes. Era garantir que este código ficava legível, que se conseguia ler facilmente. Que colocava em evidência o que eu pretendo. E o que é que eu pretendo? Perceber que é para enviar um pedido e processá-lo deste modo. Ok? Processar a resposta, entenda-se, deste modo. Foi o que eu fiz. Olhando para esta função está aqui, foi uma brincadeira que eu fiz, e, no fundo, qual é que foi o método que eu usei? Imaginei o código que eu gostaria de escrever, e porque, como costumo brincar, e nós aqui podemos sonhar à vontade, porque podemos tornar também os sonhos realidade, não é? Nós somos deuses. Portanto, nós decidimos tudo aqui. Portanto, somos deuses e senhores. E, portanto, o que eu fiz aqui foi só isto. Empurrei aquele suspend coroutine, com este new call e com estas coisas, no fundo, para dizer, se correu mal, sai com uma exceção. Se eu quiser tratar, ponho ali um try catch. Se correu bem, sai com... se correu bem, sai com um resume do resultado da chamada do handler. E o handler é o que eu passei aqui. E o que eu passei ali é este código. Está bem? E este código lida com a resposta. A propósito, epá, vocês se não perceberem as coisas, aquelas funções que eu faço, não usem, por favor. Está bem? Eu fiz aquelas funções para melhorar a legibilidade do meu código. Mostrei uma possível solução, mas é só uma solução. Se não entendem o que aquilo faz, não usem. Porque aqui, essa é a questão. A gente aqui reparem, eu não estou a usar tudo o que há sobre Android. Se vocês repararem. Eu estou a reduzir muito a superfície para me concentrar naquelas coisas que são fundamentais para construir uma aplicação, mas que mesmo assim nos dão a oportunidade para ir compreendendo o que é que estamos a fazer sem levantar os pezinhos. Portanto, isto não é acerca de produtividade e de escrever e de resolver a todo o custo um problema. Não. É acerca de compreendermos o que estamos a fazer. Portanto, se não entendem, não usam, não faz mal. Está bem? Fica um bocadinho mais feio, ou não, se calhar deixe de ser feio, é discutível. Portanto, por favor, não usem o que não compreendem. Porque não é esse o objetivo, usar a granel. Bom, dito isto, o que é que eu tenho aqui mais para discutir? Acho que já fechei a loja. Havia um problema aqui, não era? Qual é que era o problema? Era este. Era a lista, não estava a preservar o estado. Pois não. Onde é que está o meu amigo, aliás, estes homens estão desaparecidos. Onde é que está o Expandable Code View? Onde é que está isso? É o Remember Savable. Eu falei-vos do Remember Savable, não foi? Pronto. Isto não estava a preservar o estado porque me esqueci do Remember Savable. E, portanto, vamos pôr assim. Ok? E agora já deve estar bom. Vou parar de seguida. A malta vai para fazer a aula prática, está bem? Vamos pegar no trabalho. Isto está tudo gravado, pessoal! Eu lembro... Tenho que parar. Não posso contar esta história. Vou só ver. E não posso contar a história a gravar. Bom, estou lixado. Dizia, vou só mostrar o Remember Savable, não é?
Portanto, ia fazer assim, tal. Ah, claro, esqueci-me. Claro, tenho que ir aqui à conta da application, pôr o fake de novo, não tenho isto ligado e, portanto, tal. Ok. Então. Ah, já sei o que é. É assim. Eu já vos conto. E depois, quanto mais um gajo luta com isso, pior é. Contra isso, pior é. Aconteceu-me uma vez, nunca mais me esqueci, mas não posso contar agora. Tenho que estar a gravar. Depois não posso negar. Vou dizer mentira, não disse nada disso. Ok, aqui. Assim. Ok, e agora para trás. Expandir. Rodar. E está bom, ok? Então vocês acreditam em mim, está ali. Está bom. Vou parar. Vamos para a aula prática. Vou tirar dúvidas, está bem? Vamos a isso.